quando são 4 que estão naquela adrenalina de estar a fazer sexo com uma rapariga, alguém ouve, claro que tem que ouvir, mas alguém entende aquele não quero mais? Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Muito antes do não é não se tornar um slogan político, não é não foi a frase usada numa campanha para dizer de forma enfática que apenas um sim convicto pode ser tomado como consentimento. De igual forma, um sim que se transforma em não passa a ser não. E a relação deve parar porque deixou de ser uma relação consentida. Segundo o Ministério Público, a menor que marcou encontro com um influencer e acabou por se encontrar com 4, tendo consentido sexo com 2 deles e obrigada a fazer com os outros 2, foi violada pelos 4. Estas cenas foram filmadas e o vídeo foi visto por mais de 30 mil pessoas. O caso começou agora a ser julgado. O que nos traz ao tema foi a afirmação de Cristina Ferreira, que alegou haver muita adrenalina naquela cena de violação, a que a apresentadora se referiu como sendo uma cena de sexo, e que alegadamente podia não permitir essa adrenalina que os agressores ouvissem ou percebessem a vítima a pedir para parar. Parece evidente uma certa desculpabilização dos agressores e uma responsabilização da vítima pelo seu comportamento. E isso levou a inúmeras queixas na IERC e na Comissão para a Igualdade de Género. Para que o assunto não fique preso em preconceitos, conversamos com uma especialista, a médica e sexóloga Mafalda Cruz, que estreia na próxima terça-feira, aqui no Expresso, o podcast O Prazer é Todo Meu. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Mafalda Cruz, vamos diretos ao elefante no meio da sala. Que impacto têm as declarações de Cristina Ferreira, apresentadora de televisão, colocando em causa que alguém, os 4 rapazes que filmaram a violação e tornaram-na pública, pudesse entender os pedidos da vítima para parar, não dando sequer como certo que a menor tivesse pedido para parar? Olá, ora, muito bem, tem um grande impacto. Acho que nós não nos podemos esquecer, em primeiro lugar, onde e em que contexto, em situação é que estas frases foram ditas num programa da manhã, um dos programas mais vistos na televisão, com uma grande audiência, e também temos que pensar no público que vê estes programas, que é um público que, apesar de não ser um público muito jovem, são pessoas que têm uma grande responsabilidade na educação dos nossos jovens e, portanto, obviamente, temos de ter muito cuidado com aquilo que é dito e com as repercussões que isto vem a ter. As repercussões foram óbvias, não é? Nas redes sociais isto escalou, viralizou, precisamente pela responsabilidade que estas palavras, e vindo de quem veio, uma das pessoas mais influentes no país, e uma pessoa muito admirada pelo público e, portanto, muita gente se revê naquilo que a pessoa diz e que faz, estamos a falar da Cristina Ferreira, claro. É preciso ter algum cuidado com aquilo que é dito. Mas deixa-me perguntar-lhe, foi grave. Perante estas declarações graves e desconcertantes que fez Cristina Ferreira, é preferível ignorar para não fazer megafone ou importa aproveitar o momento para enfatizar o combate à violência sexual, lembrando que um não é sempre um não? Eu sou da opinião que devemos precisamente aproveitar o momento, pegar nestes assuntos e dissecá-los e tentar entender, ok, então o que é que daqui, daquilo que foi dito, podemos fazer diferente? Qual é que deverá ser a mensagem mais correta? E na minha opinião, nós temos aqui uma questão muito importante que acho que devemos falar e que provavelmente me vai perguntar também, que é a questão do consentimento. Claro, não é? Claro. Por uma razão, porque culpar a vítima ou desculpabilizar ou atenuar a culpa dos agressores acaba por alimentar a violência de género, a violência do namoro, a violência doméstica, mas neste caso específico é preciso que as pessoas percebam o que é de facto o consentimento.
Sim, e é muito importante explicarmos isso. Então, não é muito fácil definirmos consentimento. E ao longo do tempo também tem passado assim por várias definições. E provavelmente as pessoas lembram-se da altura em que se falava muito no não. Não é não. Certo. Só que hoje em dia nós já não dizemos que o consentimento é não disse não, então se não disse não, aceitou. Sim, Não. mas quando diz não, é não. Quando Óbvio, diz, não é? sim. O Só que silêncio não é um sim, suficiente. não é? É isso, não é suficiente esta premissa do não é não por vários motivos e um deles muito importante, que é, nem toda a gente está em situação de poder dizer não. E muitas vezes nós, em situações que mesmo não sejam situações sexuais, muitas vezes damos por nós a dizer sim a coisas que até queríamos Dizer dizer não. Por exemplo, um jantar com amigos, olha, eu nem queria, mas eu não consegui dizer não e fui. E aqui na parte sexual a mesma coisa, para além de que por vezes temos pessoas que estão em situação hierarquicamente inferior ou em situações sociais vulneráveis e que não se sentem capazes de dizer não. Portanto, esta premissa do não, vamos pôr de lado, porque o consentimento não é isso. Consentimento, hoje em dia nós dizemos que ele deve ser entusiástico. Consentimento entusiástico é uma afirmação clara, ou seja, um acordo claro e entusiástico entre duas pessoas para determinadas atividades sexuais. Só que o consentimento, quando existe um consentimento, nós damos consentimento para uma atividade, não estamos a dar para todas. Claro. Da mesma forma que o consentimento, quando o damos, podemos retirá-lo, ele é reversível. E depois, o consentimento pode ser verbal ou não verbal, e temos também que perceber que há pessoas e há situações em que não há capacidade de dar consentimento, nomeadamente se as pessoas estiverem sob influência de álcool ou drogas, pessoas com atraso cognitivo ou pessoas abaixo da idade legal de consentimento, que em Portugal são os 14 anos. Aqui faltou o consentimento. Do que conheço da história, terá sido dado à partida consentimento para relações sexuais com 2 pessoas, mas eles eram 4. Acredito que em determinado momento a vítima terá tirado o consentimento, ou seja, disse que não e não foi ouvida. Portanto, aqui eu acho que o foco não deve estar na vítima e no que ela fez ou não fez, no que deveria ter feito, não deveria é ter muito feito. fácil estar, não é? Mas aí ela está a ser vítima 2 vezes, não é? Claro. Foi vítima da violação e agora está a ser vítima do escrutínio do que fez ou que não fez e que devia ter feito. O foco tem que estar nos agressores. Aqui também houve um erro de palavras utilizadas pela Cristina Ferreira, que foi, quando as pessoas estão a fazer relações sexuais, eles não estavam a ter relações sexuais, eles estavam a violar uma pessoa, estavam a agredi-la e a violá-la, claro. Exatamente. E, portanto, aqui o foco lá está, tem que ser, e nós, enquanto educadores, o foco tem que estar na forma como nós educamos os nossos filhos e filhas para esta questão do consentimento. E, portanto, é por aí que devemos ir. Olhamos também para o contexto em que tudo isto acontece. Estamos a falar de uma geração muito influenciada pelas redes sociais. Aliás, estes 4 agressores são influencers. Na manosfera tem sucessos misóginos, machistas, antifeministas. As redes sociais tomaram o lugar das famílias e da escola na educação cívica dos jovens. O que é que está a acontecer? Pois, parece que sim. Esta misoginia toda vem de uma falta de educação sexual, de uma ausência de educação sexual que nós temos em casa e nas escolas. E, portanto, se os pais não chegam lá primeiro, se as escolas não chegam lá primeiro, quem vai chegar é a internet. Muitas vezes nem chegam, não é? É isso, muitas vezes nem chegam. Os pais também às vezes não sabem como fazer, é verdade. Certo. Porque também não temos nenhum exemplo, não é? Também os pais não receberam. Exato. Portanto, Sim. às vezes há vontade de fazer diferente, mas não sabem como fazer. E o problema disto da internet, das redes sociais, é mesmo esse. É que se os pais não se antecipam, e lá está aquilo que se defende, é que a educação sexual em casa deve começar o mais cedo possível. Não existe um cedo demais. É ir desde logo falando sobre sexualidade. Com o máximo de naturalidade possível, não é? Com naturalidade, incluído nas conversas do dia-a-dia. Ninguém está a dizer para falarmos de sexo, relação sexual, claro, com uma criança, mas a sexualidade é muito mais, é entendermos esta questão do consentimento, ir pedindo permissão, ou seja, isto do consentimento não é tanto se a pessoa deu ou não, mas sim se a outra pessoa pediu ou não pediu, garantiu ou não garantiu que havia consentimento.
E esta mensagem tem que ser passada desde cedo, em casa e nas escolas também, fundamental. No final, para fecharmos esta nossa conversa, no final do episódio darei conta do novo podcast da Mafalda Cruz aqui no Expresso e também na SIC e na SIC Notícias. Estreia na próxima terça-feira. Nesta primeira temporada o foco estará exatamente aqui, não é? Na educação sexual. Como é que se leva os pais, estávamos a falar disto agora, a perderem a vergonha de falar de sexualidade com os filhos? Boa pergunta. Eu acho que quando os assuntos começam a ser mais naturais e nós começamos a ouvi-los em vários sítios, não é? E aqui as redes sociais eu acho que podem ter um papel positivo, temos é que ir buscar a informação aos sítios certos, não é? Se nós percebermos que esta questão da sexualidade deve ser incluída nas conversas do dia-a-dia, será mais fácil. E um conselho simples é ir apalpando terreno, no fundo, ou seja, os filhos fazem-nos uma pergunta e nós devolvemos, olha, o que é que tu achas? O que é que tu já ouviste sobre isto? E a partir daí vamos desconstruindo, não tem que ser difícil falar de menstruação, não tem que ser difícil falar de consentimento, mas é sempre ir também respeitando aquilo que os nossos filhos têm capacidade de compreender, ir adaptando a linguagem, no momento em que nos estivermos a sentir desconfortáveis ou não saber como explicar, dizer, olha, um dia mais tarde voltamos a falar sobre isto. Podemos recorrer a livros, que existem também vários livros de apoio, porque eu também acho que os pais não têm que saber tudo sobre sexualidade. Ou passar a ouvir o podcast O Prazer é Todo Meu, da Mafalda. Deixa-me só perguntar se é importante evitar uma tendência que é os pais falam com os filhos, as mães com as filhas. Se a conversa deve ser coletiva, não é? Porque senão andamos aqui com estereótipos, não? Claro que sim, evitar isso. Por exemplo, estava a falar da menstruação, que não seja só a mãe a falar de menstruação. A menstruação não deve ser um assunto de mulheres. E lá está, não fazer precisamente isto de isto só falas com a mãe, porque é um assunto de mulheres, isto só falas com o filho, fala com o pai. Não, incluir a família toda, porque não, numa conversa à mesa. O Prazer é Todo Meu, podcast sobre saúde sexual, relações e intimidade para promover a literacia em saúde sexual com uma abordagem científica, acessível e empática. A cada episódio, a médica Mafalda Cruz revela o que nunca se costuma dizer sobre sexo, dor e relacionamentos. O Prazer é Todo Meu conta com convidados especialistas e também tem histórias reais. Porque todos temos uma sexualidade para explorar sem filtros. Ao longo dos episódios, um novo a cada terça-feira, a médica Mafalda Cruz abordará temas como prazer, consentimento, dor, disfunções sexuais e bem-estar emocional a partir da experiência clínica e do conhecimento científico. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.